E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso curso aqui de raciocínio lógico. E agora nós vamos estudar aqui, né? Vamos fazer umas pequenas observações sobre o estudo dos conectivos, né? A gente sabe que os conectivos eles vão ter determinado valor, vão provocar efeitos aí. Como assim? Vamos imaginar que eu tenha uma proposição verdadeira e outra verdadeira. Aí que eu tenho uma verdadeira e aqui eu tenho uma falsa. Dependendo do conectivo que eu coloco aqui no meio, aqui eu vou ter um valor lógico, tá? Nós já vimos lá os conectivos na aula passada. Vamos imaginar aqui duas proposições, a proposição A e a proposição B. Veja que eu tenho duas proposições. Se eu calcular aqui 2 elevado a n, tá? Onde eu vou ter 2 elevado ao quadrado, eu vou ter 4. Então, a minha tabela verdade tem que ter 4 linhas, né? Se eu pegar esse 4 aqui e dividir por 2, vai ser igual a 2. Então, eu vou colocar duas verdadeiras e duas falsas. Se eu pegar o 2 e dividir por 2, vai dar 1. Então, eu vou colocar uma verdadeira e uma falsa, uma verdadeira e uma falsa. Veja que isso aqui é o número máximo de combinações que eu posso colocar aqui nessas proposições aqui, A e B aqui, tá? Então, vamos começar aqui com a conjunção, pessoal. Tá? Você lembra da conjunção? A conjunção é A e B. Vamos fazer a conjunção de A e B. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o A aqui é uma proposição que eu utilizei aqui uma caneta e B é uma proposição que eu utilizei um caderno. Que diabo é isso, professor? Não estou entendendo nada mais. Não, se liga nessa ideia aqui. Você promete ao seu amigo aí que no Natal você vai dar a ele uma caneta e um caderno. Veja, você vai dar uma caneta e um caderno, tá? Uma conjunção. Se você der uma caneta e não der o caderno, você não está cumprindo o que prometeu. Então é falso, tá? Então se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa. Porque você deu a caneta, mas não deu o caderno, tá? Tem que ser, para ser verdadeira, você tem que dar a caneta e o caderno. Você prometeu foi isso, lembra? Veja, você não deu a caneta, mas deu o caderno. Você cumpriu a promessa? Não, você não cumpriu. Então, falso. Você não deu nem a caneta e nem o caderno. Falso de novo. Aí você deu a caneta e deu o caderno, tá? Deu a caneta e deu o caderno. Beleza. Você cumpriu a sua promessa, então é verdadeiro. Então veja que na conjunção, para ser verdadeira, as duas proposições necessariamente têm que ser verdadeira, tá? Veja que eu tenho aqui A verdadeiro e B verdadeiro. Então, para ser verdadeira, ambas, né, têm que ser verdadeiras. Vamos para outra, pessoal, para a disjunção. Vamos aqui para a disjunção inclusiva, né? Vamos para a disjunção inclusiva. Você diz para o seu amigo: amigo, no Natal eu vou te dar uma caneta ou um caderno. Veja, uma caneta ou um caderno. Então, se eu der uma caneta e não der um caderno, eu prometi? Eu cumpri o que eu prometi? Perfeitamente. Veja que você deu a caneta. Veja que eu disse, eu dou a caneta ou o caderno. Eu posso dar os dois? Pode, verdadeiro. Tá? Eu posso dar a caneta e dar o caderno, que eu vou estar cumprindo também a minha promessa. Se eu não der a caneta, mas der o caderno, tá? Eu também estou cumprindo o que eu prometi. Se eu não der a caneta e não der o caderno também, aí eu não cumpri o que prometi, é falso, tá? Então veja que na disjunção inclusiva, nesse caso aqui, a disjunção inclusiva, tá? O que é esse inclusiva? É porque inclusive eu dou um ou outro, inclusive os dois, entendeu? Então por isso que é uma disjunção inclusiva. Então na disjunção inclusiva só são falsas se as duas proposições forem falsas, tá? Às vezes, pessoal, o raciocínio aqui pode ficar um pouco complicado, mas se você não estiver conseguindo assimilar, vamos dizer assim, o raciocínio lógico,
Você pode memorizar. Com certeza você vai acertar muitas questões, mesmo memorizando. Então veja lá que na conjunção só são verdadeiras se ambas forem verdadeiras, e na disjunção inclusiva só são falsas se ambas forem falsas, tá? Então vai memorizando aí. Vamos lá. A, se, então B. Aqui é a condicional. Então vamos botar com uma frasezinha para ficar melhor, tá? Então, se João é maranhense, se João é maranhense, então ele é brasileiro, tá? Com essa frase aqui talvez você compreenda melhor. Vamos lá. Se João é maranhense, então ele é brasileiro. Então, se João é maranhense, ele é brasileiro. Então é verdadeiro. Beleza? Se João é maranhense, ele não é brasileiro, veja. Se João é maranhense, ele não é brasileiro, então verdadeiro e aqui é falso. Então é falso. Então não pode João ser maranhense e ele não ser brasileiro, tendo em vista que o Maranhão fica dentro do Brasil, tá? É como o Brasil fosse esse conjunto grande aqui, e aqui dentro tem um conjunto menor que é o Maranhão, tá? Ou o seu estado aí, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Estou usando o exemplo aqui do Maranhão. Vamos lá. João não é maranhense, veja aqui, João não é maranhense, então ele é brasileiro. Pode ocorrer isso, de ele não ser maranhense e ser brasileiro? Pode, ele pode ser paulista, ele pode ser carioca, ele pode ser pernambucano, então é verdadeiro, tá? Pode ocorrer de ele não ser maranhense e ele não ser brasileiro? Pode, ele pode ser o quê? Um argentino, pode ser um boliviano, tá? Então é verdadeiro. Compreendeu aí? Então, só existe uma hipótese no sim então de ser falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É a famosa o quê? Vera Fischer, tá? Você vai memorizar. Vera Fischer, verdadeiro e falso, vai ser o quê? Falso. Então, Vera Fischer é falsa. Memorize isso aí que você nunca mais esquece, tá? Se você não está compreendendo o raciocínio, pode meter bronca na memorização. Beleza? A, se, somente se B, tá? Então veja que eu tenho aqui uma bicondicional. Vamos dizer o seguinte: eu te dou a caneta se somente se eu te der o caderno, tá? Se eu te der só a caneta e não der o caderno, eu estou cumprindo? Não. Veja, para eu dar o caderno, eu tenho que dar a caneta. Vamos lá. Eu dei o caderno e dei a caneta. Veja, verdadeiro, verdadeiro. Então é verdadeiro. Se eu der a caneta e não der o caderno, é falso, tá? Se eu não der a caneta e der o caderno, também é falso. Se eu não der a caneta e não der o caderno, é verdadeiro. Veja, que eu só dou a caneta se somente se eu der o caderno. Se eu não der o caderno, eu não tenho que dar a caneta. Então veja que na bicondicional, para ser verdadeira, as duas proposições têm que ser iguais. Veja que verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro e falso, falso também é verdadeiro. Então, para que essa proposição seja verdadeira, as duas proposições têm que ser o quê? Tem que ser iguais. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, mole, mole, né? Bem tranquilo. Então, se você não entendeu o raciocínio de novo, memoriza, cara, que você vai acertar as questões aí do seu concurso. Vamos lá agora para disjunção, só que desta vez aqui exclusiva, tá? Agora vamos aqui para a disjunção exclusiva, tá? Disjunção exclusiva. Vamos lá. Ou eu dou a caneta ou eu dou o caderno. Eu posso dar os dois? Claro que não, tá? Então veja aqui que eu dei a caneta e o caderno. Não pode. Então é falso. Tranquilo? Falso. E aqui, eu dei a caneta e não dei o caderno. Eu cumpri. Porque ou eu dou a caneta ou eu dou o caderno. Não posso dar os dois. Beleza, então aqui é verdadeiro. Então aqui, eu não dei a caneta, mas dei o caderno, tá? Então tá certo, porque ou eu dou a caneta ou eu dou o caderno. Então é verdadeiro. Beleza? E aqui, eu não dei a caneta e
nem dei o caderno. Então aqui eu não estou cumprindo o que prometi, porque ou eu dou a caneta ou eu dou o caderno. Eu posso dar nenhum dos dois? Não, aí já está falso, tá? Aí já está falso. Então na disjunção exclusiva, veja, se os valores lógicos forem iguais, é falso, tá? Aqui eu tenho VV, falso. Eu tenho FF, falso, entendeu? Se os valores lógicos aqui forem iguais, é falso. Então é bem tranquilo, pessoal. Para quem já conhece a tabela verdade, pode parecer fácil, mas para algumas pessoas se torna um pouco tormentoso. Então o que eu indico? Você pega a tabela, né, memoriza essa tabela e arrocha em fazer exercício, tá? Então bem tranquilo, bem fácil, né? Fácil não, né? Mas exige um pouco de raciocínio, tá? Se você memorizar também dá certo, tá? Você pega a tabela, copie no seu caderno e começa a fazer exercício, tá? Até a próxima aula, pessoal.